A lição de número 2, ela tem um tema bem interessante, né? Ela diz o quê? Eu não sou mais o que já fui. Isso aqui é um compromisso enorme para as nossas vidas, né? De dizer que eu não sou mais o que já fui. E dizer mais desta forma é dizer que você não vive mais aquela vida de antes. E você tem que ter essa certeza e essa convicção. E quando observamos na lição que ela nos mostrou, creio que os irmãos viram no primeiro ponto que diz, quanto mais pecado, mais graça, né? É uma pergunta que é feita. Quanto mais pecado, mais graça? Ela faz essa pergunta, mas quando você observa no capítulo 6 de Romano, o verso 1, verso 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí, ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, você observa que permanecer no pecado é evidenciar que você nunca morreu para o pecado. É uma evidência clara. Como é que você permanece no pecado? Você não morreu. Né? Então, permanecer no pecado se evidencia que você ainda não morreu para o pecado. A gente fica observando e trazendo a meditação, o presbítero Gerson, é aquela pergunta, né? É na meditação que ele trouxe, a cova dos leões. Porque nós estamos, a revista fala sobre vida de santidade. Então, será que se nós fôssemos jogados na cova dos leões, os leões fechariam sua boca ou nos devorariam? Então, vida de santidade é aquele que morreu para o pecado. Não se evidencia. Então, por isso que ele faz, quanto mais pecado, mais graça, então eu tenho que continuar no pecado para que eu seja cada vez mais agraciado? A palavra de Deus diz, de modo nenhum. Então, se Deus, e nos traz uma reflexão a cada um de nós, e se perguntar, se eu fosse jogado na cova dos leões, os leões fechariam sua boca ou me devorariam? Porque quando você vê o relato da vida de Daniel, lá no versículo 22 de Daniel, no texto em que lemos, ele diz que Deus olhou para Daniel e viu inocência. Não viu nada em Daniel. Então nós já morremos para o pecado. Vida de santidade é um processo cada vez mais para a glória de Deus. Então, muitas vezes nós vivemos uma vida que achamos que morremos para o pecado, mas permanecemos no pecado. E vai se evidenciar que você ainda não morreu, que eu não morreu, que nós não morremos. Então, quanto mais pecado, mais graça. Mas diz, de modo nenhum. Você já morreu para o pecado. Ele não tem mais, né, esse poder sobre a sua vida. Aí ele falou sobre justificação, eu estou só recapitulando. Falou sobre justificação e santificação, né? Então, justificação
é quando você é declarado justo, quando você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Nós não éramos justos, éramos injustos, e Deus nos salvou, nos declarou justos. E aí, mediante a justiça de Deus na minha vida, eu busco viver uma vida de santificação. Por isso que uma vez salvo, uma vez declarado justo, será justo para sempre. A gente confunde muito, né? Justificação com santificação. Tem pessoas que dizem, não, nós somos salvos todos os dias. Não é isso. Nós somos santificados todos os dias, através da nossa vida. Então somos salvos, declarados justos, para viver uma vida de santificação. Por isso que eu não posso viver mais numa vida de pecado. Porque eu já morri. Já morri para essa vida do pecado. Quando nós observamos, aí ele diz no ponto 2, né? No primeiro ponto, a letra B, eu não sou mais o que eu já fui. Nós não somos mais ímpios. Nós agora somos santos em Cristo. Se nós não somos santos, continuaremos sendo ímpios. Quando ele faz uma observação aqui, John Newton, né, ele faz uma declaração bem interessante aqui, essa declaração, ele diz assim, eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu desejo ser. Eu não sou o que eu espero ser. Aí você vê a questão do deveria, do desejo e do espero. O ímpio, ele deveria ser santo, mas ele não é. Ele sente o desejo de ser santo, mas não é. E também ele espera ser santo, mas não é. Mas ele diz assim, embora eu não seja o que eu deveria ser, o que eu desejo ser, nem o que eu espero ser, eu não sou mais o que eu já fui. O que ele quer dizer aqui é que eu deveria ser santo mesmo, né? Não é o sentimento que nós temos, né? Não é aquela luta com nós mesmos, né? Eu deveria ser santo. Às vezes é como fosse aquele sofrimento de cada vez mais ser santo. Quando nós erramos, aí nós dizemos a nós mesmos, eu deveria ser santo. É um desejo profundo. Eu deveria ser santo. Eu desejo ser santo. Eu espero ser santo. Ele expressa e ele declara. Aí, ao mesmo tempo, ele diz, eu não sou mais o que eu já fui. Eu deveria, eu desejo, eu espero. Mas não pelas nossas forças. Não é pelas nossas forças, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele olha para Cristo, ele diz assim, eu não sou mais o que eu já fui. Eu quando olho para Cristo e vejo justificado e buscando uma vida de santificação, eu não sou mais o que eu já fui. Eu agora sou um crente em Cristo. Eu não sou mais um ímpio. O meu pensamento, o meu falar, o meu viver, não mais me conduz a agir de uma forma ímpia.
mas sim de uma forma santa. E expressa dessa forma, né? E aí, adentramos no ponto 2. Mortos para o pecado. O que é que diz lá? Romanos 6, no texto, do verso 2 ao verso 5. Algum irmão pode fazer essa leitura? Romanos 6, do verso 2 ao verso 5. Aí o verso 11 diz, agora o 11, o verso 11. A primeira coisa que ele nos mostra aqui é que nós fomos batizados. Quando você observa, ele diz algo interessante aqui, é a questão do batismo, né? Ele quando diz morremos, né? Morremos, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Nós já morremos, irmãos. Nós morremos junto com Cristo. Nós não havíamos nem nascido, mas nós morremos lá, na cruz, junto com Ele, há mais de 2000 anos atrás. Estávamos morrendo com Ele. Por isso que nós somos mortos para o pecado. Aquele que sente o desejo de estar vivenciando uma vida de pecado, é porque não morreu em Cristo Jesus. A vida cristã, ela é seguida de morte. Morte para o mundo, morte para o pecado, morte para os prazeres da carne, para tudo que conduz à perdição. A morte, ela é um símbolo daquilo que é cristianismo. Então, o crente, ele fala de morte, ele vive a morte, ele anda em meio à morte, para as coisas referentes ao pecado e ao mundo. Mas ele vive vivo em Cristo. Ele tem vida. E ele anda na vida em Cristo Jesus. Morto, mas morto para o pecado e para o mundo, mas vivo para Cristo Jesus. Então, o crente, ele anda nesse mundo, é como se a pessoa andasse no meio de um cemitério. Então, o crente, ele anda em meio a esse caos, em meio a esse mundo, que esse mundo é apenas um cemitério. Então, esse mundo jaz no maligno. O mundo é um cemitério, onde o crente anda em meio a esse cemitério. E ele anda falando da vida, que é Jesus, no meio do cemitério. E ele vai explanando
ele vai proclamando, andando no meio do cemitério, falando a palavra, quando de repente um ressuscita daqui, um ressuscita de lá. E ele vai em meio ao cemitério, trazendo tão somente a palavra do Senhor, e vai ressuscitando os mortos, lá, cá, ali, como éramos. Nós estávamos mortos, mas um dia alguém passou por ali e falou da palavra, e o Senhor o ressuscitou, tirou daquele sepulcro. Então o mundo é um cemitério, onde pessoas vivas proclamam o amor do Senhor, a sua morte e ressurreição, para que ele dê vida ao cemitério, àqueles que estão no cemitério, que é o mundo. Agora imagine, que grande, que enorme privilégio nós temos. De podermos, à luz da palavra do Senhor, andar em meio a esse cemitério, proclamando as verdades. Por isso que o crente, ele tem que amar a palavra e tem que proclamar a palavra. Você já imaginou você entrar num cemitério com a palavra e não fala? A viver essa palavra? Aí aquele que ressuscita, ele passa a olhar para você, que você tem a imagem de Cristo, ele passa a lhe observar. Então, nós somos observados por aquele, primeiramente, que ressurge das cinzas e está junto conosco, caminhando junto conosco, observando o nosso proceder. Não só o mundo nos vê, como principalmente a própria igreja nos vê. É isso. Fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Nós andamos no vale da sombra da morte. O que é um vale da sombra da morte? É um vale que só tem morte. Só tem pessoas mortas. Então o crente, ele anda assim. E às vezes tem pessoas que estão mortas dentro da igreja. E a palavra está sendo proclamada e ela continua morta. Ela ainda não entendeu a palavra do Senhor. Aí nós observamos que nós fomos mortos para o pecado. Nós nascemos, revivemos para a vida e mortos, né, para o pecado. É melhor morrer para o pecado. Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Como diz o versículo 11, Romanos 6:11. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Eu não amo mais o pecado. Porque o pecado me leva à morte. O pecado, ele é tão grave, eu creio que eu já disse até aos irmãos aqui. O pecado é tão grave que Deus criou o quê? O pecado é tão grave que fez com que Deus criasse o inferno. O inferno só foi criado por causa do pecado. Então, quem está no pecado está sendo conduzido para o inferno. É uma renúncia todos os dias da nossa vida. Mas vivos para Deus, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Será que você se considera morto para o pecado? Você considerar é dizer, não, eu morri para o pecado. Considerai-vos. É como se você olha para si, dentro de si, e diz, não, eu morri para o pecado. Você tem essa convicção que você morreu para o pecado e agora é vivo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se evidencia que você tem a convicção, a certeza da vida eterna. O prazer não nos traz mais. O pecado não nos traz mais o prazer em nós. Quem gosta de estar perto da morte? Ninguém. Quando morre alguém, você está ali, é um ente querido, mas depois que enterra, você quer ir junto com ele assim, do lado? Creio que não. Você quer ficar junto com ele lá, deitado? O povo fica longe para não escorregar e cair dentro do buraco lá, né? Igual aquele homem, né? A mãe tinha morrido. Aí ele, mamãe, deixa eu ir com você. Aí escorregou, caiu dentro do buraco. Na hora que, não, me tire daqui. Ninguém quer estar perto da morte. Quem morreu, morreu. Então, observamos isso. No terceiro ponto, ele diz, unidos com Cristo. Nós fomos unidos com Cristo. No número 6, do verso 3 ao verso 6, né? Ele diz algo interessante. Ele diz que nós fomos batizados em Cristo. Já pensou, você, eu, nós, sermos batizados em Cristo? O verso 3 diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele está dizendo assim, olha, não seja ignorante. Quando Cristo foi crucificado, você foi batizado em Cristo. Aí tira aquela questão, né? Aqui você vai entender algo que talvez você nunca tenha visto. A pessoa se converte para Jesus. Ele é apresentado dentro da igreja como um novo irmão em Cristo. Com 5 dias depois ele morre. Ele está salvo? Mas ele não foi batizado. Mas por que ele é salvo? Porque ele foi batizado quando? Ele foi batizado em Cristo lá na cruz do Calvário.
Nós somos batizados para nos tornarmos membros em Cristo. Mas o batismo, por isso que o batismo não salva, nesse sentido. Nós nos batizamos, porque ali é um símbolo, uma evidência do que o Espírito Santo fez na nossa vida, o derramamento da água na nossa cabeça. Ali é um símbolo, ali nos traz uma figura daquilo que Cristo fez em nós. Por isso que o ladrão, que não era mais ladrão, lá na cruz do Calvário, que ele de ladrão ele passou a ser um justo naquele momento que ele se arrependeu, ele foi salvo. Porque ele foi batizado naquele momento da crucificação de Cristo. Por isso que aquela pessoa que se converte, tem aquelas pessoas que estão no leito de cama, e você leva o Evangelho de Jesus, aquela pessoa, e ela confessa a Jesus. E no outro dia, Deus o leva. Quem sou eu para dizer que aquela mulher ou aquele homem não foi salva? Sabe por quê? Porque Cristo batizou a ela ou a ele na cruz. Nós somos batizados na cruz. Aí observamos aqui, o verso 3. Ou porventura ignorante. Aí ele chama, ele diz, não seja ignorante. Não seja ignorante e dizer assim, se a pessoa não se batizar, não está salva. A Bíblia chama de ignorante. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados. E ele diz mais, fomos, pois, sepultados. Olha a sequência. Nós morremos, fomos batizados na morte. Aí o que é que você faz com a pessoa que morre? Alguém morreu, o que é que você faz? Tem que enterrar. Tem que enterrar. Por que tem que enterrar? Porque vai feder ou não vai? Ele está dizendo, que a morte, quando nós fomos batizados na morte de Cristo, nós fomos sepultados, como ele diz o texto, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, ele nos batizou e ele nos sepultou junto com ele. Tudo em Cristo. Morte, que é o batismo, o sepultamento. Fomos sepultados com Cristo. A coisa mais linda do cristianismo é que um dia nós vamos morrer, ou se não, Cristo voltar. Mas o que é mais lindo do cristianismo é que se um dia você vê um irmão num caixão, ele já foi sepultado em Cristo há 2000 anos atrás. Por isso que a morte do crente é lucro. Porque eu já morri, você já morreu, nós já fomos sepultados lá atrás. Aqui é só uma peregrinação. O sepultamento do crente, a morte e o sepultamento já foi realizado. O batismo dele já foi realizado. O seu sepultamento já foi realizado.
Então, por isso que quando se enterra um crente, não tem esse negócio de missa de sétimo, de 30, de 1 ano, de não sei o quê, de acender vela. Não! Ele já foi sepultado há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo aqui, ele narra na carta de Romanos. Irmãos, nós já fomos batizados. Irmãos, nós já fomos sepultados. Tudo no passado. No passado. Aí ele diz, o verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, olhe, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós fomos ressuscitados em Cristo lá atrás. A nossa ressurreição já foi se evidenciada. Cristo, ele é o autor e consumador aonde? Na cruz. Ele realizou toda a sua obra na cruz. Então, o povo do Velho Testamento, eles olhavam para frente, vendo a vinda do Messias. E nós, no Novo, nós olhamos para trás. E olhamos lá o nosso, juntamente com Cristo, o nosso batismo, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição. Por isso que a salvação está garantida, porque lá na cruz, ele foi o autor e o consumador da nossa fé. Eu fui batizado, eu já fui sepultado, por isso que o crente ele não deve temer a morte. Porque o crente já morreu. Morreu para o pecado e nasceu para Cristo. O que é que diz Romanos 8? Vá só um pouquinho à frente, Romanos 8. Romanos 8, verso 30. Algum irmão pode se colocar de pé? Romanos 8, 30. Nós já estamos aonde? Na glória. É um já ainda não. É um já ainda não. A convicção está no espiritual, não é na carne. Entendeu? A minha convicção está que eu já estou na glória. Eu já fui batizado. Eu já fui sepultado. E eu já fui ressuscitado juntamente com Cristo. E já estou na glória. O verdadeiro crente, ele tem a convicção. Aí quando vem a doença, alguma coisa, vou morrer. Você já morreu, meu irmão. Você já morreu em Cristo Jesus. E quando nós temos essa convicção, irmãos, nós andamos em santidade, em novidade de vida. O que era, tudo se fez novo na minha vida. Então os prazeres para com o mundo, os prazeres da carne, não me satisfaz. O que me satisfaz
é Cristo. É o viver em Cristo, é viver em novidade de vida. Porque eu, você, nós. Volte ao capítulo 6 de Romanos. Novidade de vida, diz assim a palavra do Senhor. Verso 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, irmãos. Como é que está a nossa vida? A nossa vida é uma novidade. Como é que nós estamos se evidenciando como cristãos? Como é que você diz que é uma novidade, onde as pessoas olham para você e não vê novidade nenhuma? Qual a novidade que nós podemos apresentar através das nossas vidas? Olharmos para os nossos filhos e os nossos filhos olhar para nós e dizer: o Senhor, a Senhora, é uma novidade de vida para mim. Como é que seus netos poderão olhar para você e dizer assim: vovô, vovó, vocês são uma novidade de vida para mim? A novidade de vida, irmãos, é a coisa mais bela. Nós já morremos para o pecado, irmãos. Nós somos novidade de vida. No nosso procedimento, no nosso viver. Porque nós já fomos batizados em Cristo. Nós já fomos sepultados em Cristo. Nós já ressurgimos em ressurreição em Cristo. Nós já estamos na glória em Cristo. E se você não tem essa convicção, é porque você não está andando em novidade de vida. Isso é o que diz o tema da lição. Eu não sou mais o que eu já fui. Eu não sou mais aquele que vive no pecado. Eu sou aquele que vive para a glória de Deus. Não posso ser. Então a maior luta que nós travamos é com nós mesmos. Porque quando nós observamos a obra redentora, a obra de salvação que Cristo realizou em nossa vida, aí é fé. O que é fé? O que é fé, Marlene? Diga bem alto. A certeza. Não se vê. E a convicção. É convicção. Não se fala mais de salvação, irmãos. Não se fala de vida eterna. A gente se preocupa tanto com as coisas do mundo. A gente fica naquele corre para lá. A gente muitas vezes se preocupa tanto com as coisas da igreja, que nós esquecemos que nós temos uma vida eterna em Cristo. Temos que ter preocupação com as coisas, mas dentro de um espírito cristão. Aí nos esquecemos da obra do Senhor em nossa vida. A obra de salvação, de redenção, de glória.
O quarto ponto, ele diz, a serviço do Senhor. Do verso 6 ao verso 12. Do verso 6 ao verso 12. Ele diz assim, do verso 6 ao verso 12. Sabendo, verso 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Veja só. O velho homem foi crucificado. Esse velho homem, ele é que nos mata. Mas o velho homem, ele não diz que você crucifica o velho homem todos os dias. Ele diz que o velho homem, lá em Cristo, ele já foi crucificado. Então, quando nós somos salvos, somos justificados, ele nos garante que o velho homem já foi crucificado. Ele já foi crucificado, o velho homem, lá na cruz. Você não vai crucificar ele de novo. Tudo que Jesus faz, ele só faz uma vez. Quem faz 2, 3, 4, 5, 10 vezes é o mundo. É o nosso inimigo das nossas almas, Satanás. Cristo, quando realiza uma obra, quando ele promete uma obra, ele realiza uma vez só. Então, você não se converte todos os dias. Por consequência, você não crucifica o velho homem todos os dias. Ele já foi crucificado. E se você ainda sente dentro de você esse velho homem, clama ao Senhor. Senhor, o velho homem. Aí ele diz, versículo 6, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. E o que mais ele diz? Você não serve ao pecado como escravo. Você pode cair em tentação, mas você não é escravo. Você não é mais escravo. É como aquela pessoa que é presa, ela cometeu um delito. Ela foi presa, um bandido. E aí, ele obtém a liberdade. Ou seja, ele saiu daquela escravidão e ele foi liberto. E quando ele sai, ele não vive mais aquela velha vida de bandido. Ele não tem mais prazer. Ele ainda é uma pessoa, uma pessoa que foi manchada pelo passado. Ele é uma pessoa que foi manchado pelo passado. Ou seja, quando as pessoas olham para ele, esse rapaz já foi bandido. Ele já foi até preso. Estava lá no Serrotão preso. Passou 10 anos preso. Ele era bandido. Ele ficou manchado ou não ficou? Ficou. Assim éramos nós. Nós sempre vamos continuar sendo pecadores. Mas não mais manchado seremos como pecadores. Mas não faremos mais as obras que faríamos. Então nós fomos libertos, estávamos lá na cadeia, presos por aquilo que cometemos,
e Jesus nos libertou. Continuaremos sendo pecadores, assim como manchados ainda, né? Como um bandido, né? Aquele rapaz, ele era bandido. Então nós vamos continuar sendo manchados ainda como pecadores, mas nós não cometeremos mais aquilo que nós fazíamos. Nós não continuaremos sendo mais bandidos, roubando, mentindo, fazendo coisas erradas. Manchados, sim, porque somos pecadores. Mas nós não realizaremos mais as obras quando éramos ímpios. Os olhos do mundo olham para nós, olham para mim. Aí diz, rapaz, demonstra-nos. A história de demonstra é feia demais. Agora é crente, agora eu passei crente. Claro. Mas ele diz, olha, esse aí, ele ligava para a mulher, ele quando vivia viajando, quando eu viajava muito, eu andava muito viajando, trabalhando a serviço na área de telecomunicações, implantando sistema de celular, essas coisas, viajava muito, eu ficava 2, 3 meses fora de casa. Ímpio. Eu era daqueles que no domingo, dia de domingo, eu ligava para minha esposa, à noite, domingo à noite. Eu falando com ela, você me ama? Eu digo, eu te amo. Com uma mulher de um lado e outra do outro. E sendo acariciado por aquelas mulheres, ela sabe disso. Isso aí é um testemunho para a minha vida. Que depois que quando o Senhor me converteu, graça de Deus. Pela graça. Pelo batismo, pelo sepultamento, pela ressurreição. Quando o Senhor me converteu, após alguns meses, ela demonstra, você fazia o quê? Como era a tua vida antes? Eu disse, minha filha, o meu passado, não, mas diga alguma coisa. E ela, né? E aí eu, não, minha filha, deixa, só vai lhe entristecer. Ela disse, não, mas conte. Eu disse, eu fazia isso. Eu disse só algumas coisas por cima. Às vezes eu ligava para você, dizendo que lhe amava, com a mulher de lado, me acariciando. Mentindo. Fazendo as coisas erradas. E ela caiu em planto. Chorou. Aí disse, olha, está vendo o que eu... Aí dormiu, no outro dia eu saí, fui trabalhar e ao retornar umas 6 horas da noite, ela disse, eu pensei em arrumar suas malas e jogar fora, mas o Senhor não deixou. A glória do Senhor. Eu disse, se você me expulsasse, eu ia embora, porque vocês talvez naquele momento não entendessem o que o Senhor faz numa vida de um homem, numa vida de uma mulher. O Senhor faz isso. Então eu não estaria aqui não, irmãos. Isso é graça, isso é misericórdia. O que o Senhor faz em nossa vida é transformador. É transformador. É uma obra redentora. É uma obra que você é batizado, é sepultado e é ressurreto, ou seja, ressurreição dentre os mortos. A obra do Senhor. Então nós observamos o quanto o Senhor é belo. E por isso que ele diz, olha, e não sirvamos o pecado como escravos. Por consequência, você...
O verso 7 diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ele é declarado justo para a glória do Senhor. Ele é um pecador, mas ele é declarado justo. E a sua vida agora é novidade de vida. Aquilo que eu não fazia antes, para a glória de Deus, hoje eu faço. Nós fazemos. Aquilo que eu deveria fazer e não fazia, hoje eu tenho que fazer. É novidade de vida. E a glória do Senhor. O verso 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A Bíblia diz que nós o conheceremos face a face, como Ele é. Como Ele é. Patrick, por que você quer ir para o céu? Patrick, por que você quer ir para o céu? Por quê? Porque lá é melhor? Irmã Guia, por que a irmã quer ir para o céu? Você falou em lugar, ela falou em lugar. Mas por que queremos ir para o céu? Não é o lugar. Porque nós queremos ir para o céu para conhecer aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Conheceremos face a face e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Ele enxugará todas as nossas lágrimas, um por um, a cada um, derramando a sua lágrima. Isso quer dizer que todos chorarão, mas Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Eu quero ir para o céu, porque eu quero conhecer aquele que deu a sua vida por mim, por você. Porque eu sei que onde Ele estiver, aí é céu. A glória do Senhor. Ela é maravilhosa, a glória do Senhor. E aí Ele nos diz, no verso 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Porque Ele já morreu. A morte não tem domínio sobre nós, porque nós já morremos. Nós já fomos batizados, nós já fomos sepultados. E Ele nos deu a ressurreição. Eu não vou morrer, eu já morri. Aí vemos a palavra do Senhor. O verso 10 diz: pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, qual é a conclusão aqui da lição? Ele diz assim: a mensagem do Evangelho gera em nós uma obediência de coração. Como diz lá em Romanos 6,17, né? Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. De forma geral, as mensagens de salvação, sem um evangelho, dizem: se você obedecer,
Deus vai amá-lo. Deus me ama para a obediência. Não é se eu obedecer, Deus vai me amar. Não. Ele me amou para nós vivermos vidas de obediência, né? Então, ele diz, na aplicação aqui, antes de tudo, agradeça a Deus pela vitória sobre o pecado que Ele lhe dá em sua união com Cristo. Então nós somos unidos em Cristo. Não tem que tire mais. Unidos em Cristo. Pense nas vezes em que você cedeu às tentações por ter acreditado que elas eram insuportáveis e que você jamais poderia enfrentá-las com êxito. Reflita por alguns momentos sobre os motivos que levaram você a sentir assim. Uma lição de hoje o ajudará a resistir à tentação na próxima vez que ela surgir. A tentação vai vir, irmãos. Vão vir ferrenhas. Mas lembre-se sempre de Cristo. Viva para a glória do Senhor. Cada vez mais. E que o Senhor nos conceda a oportunidade de proclamarmos a palavra de vida, que é a pessoa do nosso amado Jesus Cristo, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos livre de todo mal. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Pai e as divinas consolações do Santo Espírito sejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, aqui e agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Sim, vou ver.